Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar. Não sei se você percebeu, mas muitos interesses já não existem mais e o Facebook está removendo ele aos poucos lá do gerenciador. Mas tem uma forma de você trabalhar e de contornar isso daí e essa dica que eu vou passar para você, ou melhor, várias dicas aqui ao longo desse vídeo. Lembrando que eu tenho um treinamento, se você não está conseguindo ter resultado, não consegue avançar no tráfego pago, eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento passo a passo, do básico ao avançado. Clica e eu te aguardo lá dentro ainda hoje. Bom, vamos lá. Uma dica que eu vou dar para você adicional, se você quiser, me segue no Instagram. Eu vou deixar aqui em cima para você ver um exemplo lá do meu feed. Tem muita dica que eu passo lá e lá são dicas mais curtinhas que podem te ajudar. Bom, vamos aqui ao gerenciador. Ou melhor, eu vou te mostrar o aviso que o Facebook deu. Aqui, ó, você consegue ver nessa nota que ele falou que a partir de 19 de janeiro ele ia começar a remover alguns interesses. Isso já começou. Ou seja, não tem mais volta, pelo menos até o momento. Eu acredito que com o tempo eles vão remover cada vez mais e você vai ter que trabalhar com segmentações mais amplas. Mas dá para a gente criar os nossos públicos ali ou qualificar eles para conseguir ter bastante resultado. Eu vou mostrar para você dentro do gerenciador. Então vamos lá. Primeiro passo, dentro do gerenciador, quando a gente ia antigamente criar públicos, como que a gente fazia? A gente vinha aqui dentro do gerenciador, clicava nessa opção, públicos, e aqui a gente podia criar, por exemplo, vindo aqui, ó, um público salvo, ou mesmo quando você ia criar a sua campanha, você já podia selecionar o seu público ali. E descendo, a gente tinha essa opção aqui, ó, de direcionamento detalhado. Veja que quando eu coloco aqui, ó, compras e moda, que era antigamente um direcionamento que tinha, ele já não existe mais. Pelo menos para mim, ele já não está aparecendo aqui. Ou seja, ele foi removido. Então, a partir desse ponto, você vai ter que sempre trabalhar com segmentações mais amplas. Mas a gente consegue, mesmo com segmentações mais abertas, fazer a nossa campanha performar e também filtrar o público para ter sim um público ali muito mais qualificado. E como que a gente pode fazer isso? Bom, vou fechar essa tela aqui, vamos voltar aqui, ó, vou mostrar um exemplo para você em alguns clientes, ou melhor, em dois clientes aqui. Veja que nesse cliente eu deixei de propósito essas colunas aqui. Você fala, Alexandre, mas o que tem a ver essas colunas aqui? Bom, mas antes de eu explicar, deixa eu passar uma outra dica para você. A gente vai separar aqui em duas pessoas. Quem nunca anunciou e quem já anunciou. Mas por quê? Quem nunca anunciou não vai ter essas colunas ou muitas outras métricas que eu vou passar aqui, ou outras dicas você vai conseguir aplicar nesse momento. Por quê? Você vai ter que rodar suas campanhas, criar elas para depois seguir com esse tutorial. Mas eu vou te ajudar também. Como que você vai fazer? Se você nunca rodou nenhuma campanha, ou se você quer começar de novo a fazer ali, caso o seu público, as coisas estejam todas ruins ali, o que você pode fazer? Você vai trabalhar, ou melhor, vai estudar bem o seu nicho, vai trabalhar com segmentações mais amplas, ou seja, o mais próximo que você puder ali, porque como está tudo bem amplo aqui no gerenciador, então você vai tentar encontrar e vai rodar. Só que você vai trabalhar com uma segmentação no criativo. Como assim no criativo, Alexandre? Se você rodar um vídeo, por exemplo, você vai trabalhar na headline. Nos primeiros 5 segundos do vídeo, você tem que falar diretamente com a persona que você definiu, com a pessoa que você quer, ou então, pegar, por exemplo, na dor da pessoa. Enfim, você tem que estudar ali uma chamadinha nos primeiros segundos que retém a pessoa, que prenda a atenção dela. Não é para você fazer exatamente desse formato que eu vou falar, mas eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se você faz um anúncio, se você tem entre 25 e 35 anos, é dentista e mora em São Paulo, esse vídeo é para você. Você já deve ter visto vários vídeos similares ou baseados nessa copy. Essa, por exemplo, é uma segmentação por criativo que você consegue pegar exatamente o público que você quer, uma vez que você está falando diretamente com ele, seja com as características ou seja com a dor que ele tem. Mas aqui tem um detalhe, é bom você revisar as políticas do Facebook, que muitas coisas você não pode falar diretamente ali ou você pode tomar um bloqueio. Então você pode trabalhar dentro de campanhas de vídeo ou mesmo ali nos seus criativos e imagem, falando com a persona ou com a dor. Isso naturalmente, mesmo rodando para um público mais aberto ou aberto, vai tender a performar bem. Eu vou mostrar para você mais à frente uma campanha que a gente roda, eu não posso falar o cliente nem o nicho, mas é um nicho bem específico que a gente vende muito no público aberto. Então, funciona bem. Então, você tem que trabalhar daí dessa forma. A partir do momento que você começar a rodar, você vai começar a criar essas métricas que eu vou mostrar para você, e aí você pode ir trabalhando daí em novos públicos ali, em novas campanhas, ou melhor, você vai aproveitando as dicas que eu vou passar para você ao longo desse vídeo. E ao finalzinho dele, eu vou passar para você também um desenho, vou mostrar explicando e vai facilitar bastante o entendimento, porque tem muita informação. Vamos lá. Veja que eu deixei aqui, ó, de forma
ou melhor, de propósito, todas essas colunas. E por quê? Veja que eu tenho aqui reações, comentários, até video view. Por quê? Porque a partir dessas informações, a gente pode criar os nossos públicos. Como assim? Vamos ver. Lembrando que eu já tenho um vídeo mostrando como criar público, se você quiser dar uma olhada, mas eu vou passar por cima aqui. Quando a gente vem dentro do gerenciador, veja que eu posso vir aqui, criar público, eu posso vir aqui em público personalizado aqui em cima, e aí eu posso criar um público, por exemplo, da conta do Instagram ou do Facebook. Veja que eu tive aqui muitos salvamentos. Veja que nessa linha, o que é mais fácil? Uma reação ali, um curtir, aquele amei, é bem mais fácil da pessoa dar. Depois, um comentáriozinho é mais tranquilo. Já ações de salvamento são mais importantes, por quê? Porque depois a pessoa vai consultar aquilo. Se ela salvou, é porque ela considerou. E se ela compartilhou, é mais ainda, porque imagina, ela gostou tanto que ela achou legal passar isso para frente ou indicar para uma outra pessoa. Então veja que são pesos diferentes. Mas, por exemplo, qualquer uma dessas daqui, na verdade, eles vão entrar num público ali de envolvimento. Ou seja, a gente consegue pegar todos eles ou públicos específicos, por exemplo, o público aqui de salvamento. Veja que se eu vir aqui em conta do Instagram e clicar em avançar, eu tenho a opção aqui, selecionar a origem, e venho aqui, veja que eu tenho várias opções, desde todos que se engajaram, qualquer pessoa que visitou o perfil, eu tenho aqui, engajaram com publicação ou um anúncio que você fez, e eu tenho também aqui, que salvaram a publicação e até mesmo que mandaram mensagem aqui. Então veja que interessante, a gente pode criar esses públicos e nele você pode trabalhar, por exemplo, se for um e-commerce, você pode fazer um remarketing jogando um cupom, por exemplo. Mas como esse público é um público bem qualificado e ele passou por um filtro, porque mesmo se a pessoa veio do interesse bem segmentado ou do interesse bem aberto, se ela salvou, provavelmente ela é um público comprador. Uma vez que a gente tem essas características desse público comprador, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um público semelhante. E daí, de um público pequenininho, que a gente tem aqui de 4.500 pessoas, eu posso ter um público de mais de 1 milhão de pessoas que vão ter as mesmas características da pessoa que salvou. E é aqui que a gente começa a expandir. Veja que você não precisa mais utilizar um interesse, mas você pode utilizar um interesse mais amplo ou aberto. A partir dos resultados, você cria um outro público e esse público vai herdar as características do seu melhor público. Então veja que interessante. Lembrando que eu tenho já um vídeo falando sobre como criar públicos lookalike. Lá eu passo em mais detalhes. Se você quiser dar uma olhada, eu só vou dar uma pincelada por cima aqui. Então, uma vez que você criar esse público, a gente pode criar ele tanto aqui no Instagram como no Facebook. Nessa conta, eu já criei. Uma vez que eu criar, eu posso vir aqui, selecionar ele, por exemplo, posso vir e criar um público semelhante a ele. E veja que legal, eu posso criar tanto nesse formato aqui, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai criar um público de 1%, 2%, 3% e assim por diante. Lembrando que quanto mais próximo de 1%, mais parecido essa pessoa é. E quando eu faço dessa forma, ele já faz a hierarquia e a exclusão entre eles, para a gente não ter sobreposição. O que é diferente de eu vir aqui e fazer isso aqui, Tá vendo? Aqui eu estou pegando todos de uma só vez. E um público aqui, lookalike ou semelhante, é um público de mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, é um público bem grande para você trabalhar, que está sendo extraído de uma base ali muito mais qualificada. Se você pensar nessa lógica, você nem precisaria tanto utilizar mais aqueles interesses. Bom, mas vamos voltar aqui para você ver. Então você pode vir e pode criar ele. Eu não vou criar aqui, porque é só um exemplo para você entender. Vamos voltar aqui no gerenciador. Uma outra forma que você pode criar de filtrar esses públicos também é a gente ter campanhas de vídeo. Veja que eu deixei de propósito aqui essas colunas que vão reprodução de 50%, 75% e assim por diante. Lógico que tem mais colunas, eu já tenho um vídeo explicando também sobre como criar público de vídeo e também explicando como criar campanhas de vídeo, se você quiser dar uma olhada. Mas qual que é a dica aqui? Esses públicos, imagine, quando você roda um vídeo, se a pessoa viu 75% do vídeo, por exemplo, dependendo do tamanho, que eu detalho mais no outro vídeo, veja que ela já é uma pessoa qualificada, porque quando a gente fala 75%, ou melhor, tem uma dica, se você criar um vídeo de 5 ou 10 segundos, não vale uma retenção de 75%. Tem que ser pelo menos um vídeo aí de 1 minuto, sendo que no Facebook e no Instagram, 1 minuto é muito tempo, o que é diferente do YouTube. Mas aqui é bastante tempo. Então, se você cria um vídeo de pelo menos 1 minuto e tem uma retenção de 75%, ou seja, esse público ele já é um filtro. Porque as pessoas, por exemplo, que assistiram 25% do vídeo e pararam, elas não estão no público de 75%, entendeu? Ou seja, só vai chegar nesse ponto o público que você filtrou, que realmente se interessou e que é a sua persona. Esse público você pode jogar numa campanha, por exemplo, depois de conversão, fazer um aquecimento, ou mesmo a partir dele, gerar um lookalike, um público semelhante como eu mostrei lá,
e testar esse público. Então veja que as campanhas de vídeo, elas funcionam naturalmente com um filtro ou uma segmentação para você fazer e geralmente não são campanhas caras aí para você rodar. Uma dica adicional que eu ia passar para você aqui do público de engajamento, veja que aqui eu tenho 3 campanhas, né? Mas a gente pode vir aqui, ó, antes que eu esqueça, a gente pode vir por veiculação e eu posso escolher aqui, ó, a plataforma. Deixa eu clicar aqui em veiculação, vamos pegar aqui a plataforma e você consegue ver o engajamento por plataforma, tá vendo? Ó? Vamos pegar aqui, ó. Veja que eu tenho engajamento pelo Facebook e o engajamento pelo Instagram. Assim como a visualização de vídeo, a gente consegue ver, ó, quantas foram do Instagram e quantas foram aqui, ó, do Facebook. Veja que foi muito mais para o Instagram e até do Audience Network que a gente tem aqui em cima. Então você consegue ver também aqui para utilizar como base quando você for criar, porque você pode criar, por exemplo, as campanhas de engajamento, envolvimento do Facebook e do Instagram. Mas as de vídeo você consegue ver, eu vou remover esse detalhamento aqui, então vamos clicar aqui e vamos limpar ele. Então como você pode ver, a gente consegue aqui um filtro e veja que eu tenho muitas visualizações, logo eu posso ou jogar em campanhas de conversão ou trabalhar no lookalike. Veja que essas campanhas, tanto de envolvimento ou de video view, quando você cria, lembrando que aqui são campanhas de conversão, com exceção essa daqui que é uma campanha de engajamento, né? Essas campanhas, se elas não venderem, elas vão gerar um público ali mais qualificado, desde que você siga o que eu falei, públicos, por exemplo, de salvamento, ou públicos de 75%, para você retrabalhar nisso depois. Mas, se você tiver também um público comprador, como esse outro cliente que a gente tem aqui, ó, eu vou até atualizar a conta dele aqui, vamos atualizar. Veja que aqui a gente tem muitas vendas, eu tenho mais de 2.600 vendas aqui dentro. Eu posso sim criar um público de purchase, de compradores e fazer um lookalike, o que é bem fácil também. Eu posso vir aqui no gerenciador, posso clicar aqui em criar público, venho aqui ó, em público personalizado, aqui a gente vai criar um público do site. Então eu vou clicar nessa opção e vou clicar aqui em avançar. Uma vez que eu clicar, ele vai carregar essa página. Aqui ó, eu posso vir em eventos e eu vou descer e pegar aqui ó, o purchase. Vou escolher a retenção dele, em seguida dar o nome, salvar e depois eu vou fazer o quê? Eu posso vir aqui e criar um lookalike, ou seja, eu vou criar um público de mais de 1 milhão de pessoas que tem as mesmas características do meu público ali, comprador. Então você vê que você consegue trabalhar de diversas formas ali, sem necessariamente precisar de um interesse bem específico. O que você vai fazer de uma forma bem resumida é ir criando basicamente um funilzinho. Roda as campanhas geram um público, com esses públicos você vai trabalhar porque já são públicos mais qualificados. Vamos ver um desenho bem simples aqui. Bom, eu vou pegar aqui nesse desenho e eu vou explicar para você. Basicamente, é o mesmo conceito que eu passei aqui ao longo da aula. A gente vai ter uma campanha, a gente vai direcionar para um interesse mais amplo. Lembra que eu falei para você do público aberto? Vamos voltar aqui só para você ver. Ó. Eu vou voltar aqui nesse cliente, eu vou pegar aqui ó, essa campanha que teve 854 vendas, vou clicar aqui e você vai ver que um dos públicos que vendeu muito é um público aberto. Veja que interessante. Esse público aqui, ó, que vendeu muito, 431 vendas, é o público, na verdade, que mais vendeu, com exceção desse outro aqui de baixo. Veja que ele é um público aberto, é um interesse aberto, e esse é um produto bem específico e bem nichado ali. Então, como você pode ver, dá para performar muito com o público aberto. Por que isso acontece? Quando você acessa, por exemplo, eu vou dar um exemplo do YouTube, eu sei que é diferente do Facebook, mas o algoritmo funciona de forma bem parecida. Se você abrir o seu YouTube agora, você vai ver vários vídeos recomendados. Se você abrir uma janela anônima, você vai ver que vão ser outros vídeos completamente diferentes. Ou seja, a plataforma vai sugerir vários vídeos, à medida que você for interagindo com esses vídeos, ela vai recomendar novos vídeos mais parecidos com o que você tanto clica, como com o tempo ali que você assiste, dentre outros fatores. Dentro do Facebook e do Instagram é a mesma coisa. À medida que você interage com o conteúdo, ele vai entender e vai direcionar conteúdo para o seu feed, tanto de amigos ou páginas, com base nos interesses que você tem. E nos anúncios é a mesma coisa. Quando você roda, o Facebook entrega, ele vai entendendo quem interage com aquele anúncio ali e com base nisso, ele vai entregando para mais pessoas ali. Então, por isso que a gente vem trabalhando muito, ou melhor, o Facebook vem direcionando também para segmentações mais abertas, uma vez que a parte de Machine Learning ou de inteligência artificial tem avançado bastante e tem conseguido identificar com mais facilidade um público comprador. Bom, vamos voltar aqui. Aqui, ó, basicamente, a gente vai ter uma campanha com interesse mais amplo ou até aberto, se você quiser, e elas vão servir, no caso, para criar nossos públicos. Como? Se forem campanhas de vídeo, público de 75%. Pode ser outras retenções? Pode, vai depender do tamanho do vídeo. Eu já explico isso melhor no outro vídeo lá sobre como criar públicos de video view. Ela vai criar esse público que a gente pode tanto jogar num funil para fazer aquecimento, para rodar campanhas de conversão, ou se for um público muito bom,
para criar um lookalike. E esse lookalike, se for um lookalike de vídeo, ele pode inclusive alimentar essa campanha. A gente tem aqui, ó, uma outra opção que seria um público de envolvimento, que também a gente pode pegar salvamento, foi só um exemplo que eu dei, mas tem salvamento, tem envolvimento, tem mensagens, enfim, dá para criar vários a partir dele. Você também vai jogar aqui para um funil de aquecimento, conversão, ou criar um semelhante. E o de purchase, que é o público de compradores. Como a pessoa já comprou, se o seu produto você não tem a possibilidade de vender de novo, quando é um e-commerce você tem, quando é um infoproduto, você pode ter um upsell para oferecer para ela, mas em alguns casos você não tem um produto, então você pode simplesmente fazer um público semelhante aqui. Só que o público semelhante tem uma dica bem importante. O que acontece? O público semelhante, veja que diferente do público de vídeo, de envolvimento, você já rodou um público frio, ele já passou, ele já te conhece, ele já interagiu com o seu produto, ou seja, esse público aqui ele é um público mais aquecido, que já te conhece, que tem uma probabilidade maior de comprar de você. Já esse público aqui, ó, ele é um público frio, ele tem as mesmas características, mas ele ainda não te conhece. Você pode tentar rodar para conversão, não tem problema, como você pode passar ele por esses funis aqui. Ou seja, utilizar em campanhas de vídeo, ou às vezes engajamento, ou mesmo em campanhas de conversão, para que ele interaja, gere ali público de vídeo view ou público de envolvimento, e aí sim você joga ele para conversão. Por quê? Como ele ainda não te conhece, não é um público que passou por um filtro, ele tem as características, mas ainda não te conhece. Então, pode levar um tempo. Jogar ele direto para conversão pode não dar certo nesse momento, mas aí você tem que testar. Mas ele pode servir sim, esse público, para alimentar, por exemplo, você pode ter uma campanha só para semelhante, para gerar tanto vídeo como envolvimento, para depois rodar eles ali em campanhas de conversão e alimentando outros públicos, outras campanhas que você tiver ali. Mas esse aqui já é um assunto bem mais avançado, já daria um tema aí para um outro vídeo. Dentro do meu curso eu detalho um pouco mais, a gente tem várias técnicas lá de funil de venda, se você quiser dar uma olhada, ele vai te ajudar também. Bom, esse vídeo fica por aqui, se você ficou até aqui eu te agradeço, se puder, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, se quiser, me segue lá no Instagram, que eu sempre abro caixinhas de dúvida e posto conteúdo para ajudar o pessoal. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima.